Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, foste herói em cada jogo. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao projeto Resgatando o Passado, dando valor a quem fez e merece ser lembrado. Como a maioria sabe, eu já trabalhei no Botafogo como assessor social e funcionário. Trabalhei em todos os departamentos, com exceção do futebol. E durante esse período também fui sócio, passei minha juventude toda dentro da sede do Humorístico Pasteur. E ali eu convivi com grandes atletas, dirigentes, funcionários, colaboradores do clube, abnegados. E eu tive um prazer, uma honra enorme de ter estado ao lado dessas pessoas que dedicaram suas vidas ao Botafogo. Eu sei perfeitamente que o futebol é o carro-chefe do clube, mas não é de maneira nenhuma a razão única pela grandeza da história do Botafogo, conhecida no mundo todo. E eu estou nesse trabalho para resgatar a história do Botafogo, suas sedes, seus esportes, seus atletas, funcionários, dirigentes, colaboradores. E eu não aceito que essa história grandiosa, maravilhosa, fique no esquecimento. E enquanto Deus me der força, sabedoria, discernimento, eu vou continuar nessa minha batalha firme e forte para divulgação e conhecimento dessa maravilhosa história do Botafogo. Eu não posso aceitar, em hipótese nenhuma, que isso fique no mar do esquecimento. Pessoas da minha geração, eu estou agora com 69 anos, vivenciou grande parte dessa história. Mas e a geração de 1980 para cá, por exemplo? O que eles sabem da história do clube? Os mais diversos esportes que o Botafogo praticou, sendo campeão em todos os esportes. Os atletas, alguns deles reconhecidos mundialmente, batendo recordes, quebrando barreiras, e funcionários que passaram suas vidas toda dedicadas ao Botafogo. Eu não posso aceitar que isso fique esquecido, relegado, e eu vou batalhar para que isso não aconteça. Enquanto Deus me der sabedoria, discernimento, ousadia, intrepidez, eu vou continuar. Eu sei que eu sou apenas um grãozinho de mostarda, mas, como na passagem bíblica, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Está lá em Mateus 20. Eu sei perfeitamente que esse meu desejo, esse meu projeto, não deixa de ser uma utopia. Tamanha dificuldade que eu tenho de conseguir matéria e principalmente divulgação. Mas eu não estou sozinho nessa batalha. Nós temos também, eu vou citar aqui apenas 3, que são vários. O Luiz Felipe, do canal Botafogo Memória. Rui Moura, do blog Mundo Botafogo.
e o Marcelo Diegues, do site O Historiador do Futebol. Nós vamos continuar batalhando, brigando e fazendo tudo que estiver ao nosso alcance para divulgar essa maravilhosa história do Botafogo. E o meu amigo Rui Moura me mandou uma frase: a utopia foi sempre a mola real das façanhas concretizadas pela humanidade. Espero que assim seja. E nós, unidos, consigamos mostrar, não só para a nação alvinegra, mas para todo aquele que ama a história do esporte amador, ter conhecimento dessa estrada maravilhosa que o Botafogo trilhou até aqui. Eu quero agradecer as pessoas que têm dado matéria, fotos, depoimentos, apoio, incentivo. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Vamos continuar, que é uma luta dura, mas eu creio que nós vamos conseguir o nosso objetivo. Hoje nós vamos falar de uma ex-atleta, ex-diretora, pessoa magnífica, e hoje está com 97 anos, Margarida Tereza da Cunha Menezes. Ela foi ex-atleta, ex-dirigente, conselheira, uma pessoa extremamente simpática, com uma memória fantástica, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente há cerca de mês e meio, quando eu fui na sua residência, e ela me emprestou 2 boletins do seu acervo e me fez a doação de um que ela tinha duplicado. Eu não fui preparado para uma entrevista, mas quando ela começou a contar a pequena parte da história dela, eu não pude deixar de registrar e vou colocar aqui nesse vídeo. É tão extensa o currículo da senhora Margarida que talvez eu ficasse aqui 3, 4 dias para poder falar parte desse currículo. Eu apenas quero deixar registrado aqui as participações dela nos diversos esportes que ela participou. Atletismo, 47 participações. Basquete, 22. Ciclismo, 1. Natação, 65. Tênis de mesa, 1. Remo, 6. Vela, 1. Vôlei, 224. Totalizando 367 participações. Dessas pessoas que eu me refiro, dessas pessoas que nós não podemos deixar de dar o nosso reconhecimento, nosso agradecimento por tudo que fizeram e ainda fazem pelo Botafogo. E eu, como falei anteriormente, tive o prazer de trabalhar e conviver com inúmeros atletas e funcionários que, infelizmente, hoje não estão entre nós. E é mais uma razão para que eu fique nessa batalha, para que a memória deles não fique esquecida. Então, vamos ao depoimento, ao bate-papo que eu tive com a senhora Margarida. Agradeço novamente a todos que estão me ajudando, apoiando, incentivando. E deixe seu like no vídeo, pois isso vai melhorar a pesquisa no YouTube. Muito obrigado. Saudações alvinegras. Fiquem com Deus. Como é que a senhora começou a sua carreira esportiva? Como? Quando ingressei, o Getúlio Vargas, isso, o Getúlio Vargas, quando eu era aluna de escola de 1º e 2º grau,
quem dava a nossa ginástica eram militares, sargentos do exército que davam a educação física. E aí, na época do Getúlio, houve uma reclamação e ele então mandou representantes, que nessa eu viajei, de todos os estados do Brasil, inclusive o território do Acre, que só tinha um naquela época, para o Rio de Janeiro fazer o curso de educação física para depois voltar para os estados e ter pessoas qualificadas para dar as aulas de educação física. Perfeito. Foi por isso que eu vim para cá. Comecei na natação. Natação? Porque a professora Maria Lenk era a minha professora. Quando ela bateu o recorde do mundo, ela voltou dos Estados Unidos, foi muito homenageada lá, foi pouco homenageada, na minha opinião, foi pouco aqui no Brasil. Eu secretariei ela como professora e ela sendo a titular da cadeira de natação da Universidade do Brasil. Perfeito. Ela mereceu como homenagem a ela ser a titular. E eu era como é que se diz? Era monitora, tinha lá uma denominação. Mas depois fui alcançando e alcancei a ser professora titular. Porque me dediquei muito a essa parte. Estudei, trabalhei e me dediquei a isso. Perfeito. Então cheguei a ser professora titular, sou professora titular, já tenho diploma ali, tudo isso. Então o que acontece é que a minha parte desportiva foi ocasional. Fui campeã de atletismo, salto em altura, porque a Barbete começou com 2,20 e eu comecei com 2,25. Aí ganhei porque dei um salto mais alto do que ela, comecei numa altura maior, só isso. Não tenho nada de honras em grandes, não tenho. Meu objetivo não era esse na vida, era de trabalho na área da educação física, professora de educação física. Perfeito. Mas a senhora jogou basquete, vôlei, não é isso? Basquete, vou dizer uma coisa. Eu fiz tudo, atletismo, Botafogo, basquete. O Charles Borer precisou de uma jogadora a mais, porque parece que umas não podiam ir, não sei o quê, um jogo contra o Boca Júnior. E ele pediu para eu ir. Margarida, você não deve se preocupar com a bola. Você vai marcar aquela jogadora que é a melhor e você tem muita resistência, você toma conta daquela. Não deixa, atrapalhe ela. Minha função não era nem jogar. E nesse dia fiz uma cesta contra o Botafogo. Mudou. Eu fui no final de um tempo, depois mudou a cesta, a bola sobrou na minha mão, eu fiz assim e cestei e fiz uma cesta contra. Doutor, o presidente do Botafogo, Carlito, ele disse assim: menina, você não se preocupe não, a gente não perdeu por causa disso. Porque eu fiz uma cesta contra, sentei no chão e ri, porque tinha feito uma cesta contra. Não tinha uma ligação muito grande com o resultado. A senhora também, eu li num boletim, né, que o Botafogo ia ter uma competição de ciclismo e não tinha atleta. Ah, eu fui. Né? Aí chamaram a senhora, né? Me deram uma bicicleta de pneu balão. Mas eu cheguei ao fim. Não ganhei nem nada. Mas cheguei, completei o percurso. Na Avenida Atlântica, foi aqui. Perfeito. Eu vi a menção no boletim, porque eu estou me baseando nos boletins do clube, porque infelizmente a gente vai na internet, só acha futebol, esporte amador, e o Botafogo teve uma gama de esporte que todo mundo desconhece, né? O Botafogo teve arco e flecha, halterofilismo. As atletas, a Ivete Marisa é uma grande. Sim. Jogadora de vôlei, jogadora de basquete e jogadora de atletismo também. A ótima arremessadora de disco e tudo. Foi campeã, tudo. Ivete Marisa. A Romacilde foi do voleibol também. Isso. Eu estou ali. Agora, o que acontece
A Ida Santos, por exemplo, se você conhece. Isso. A Ida Santos, ela, não sei porque ela não foi assim. Eu gostava e quando cheguei no Rio de Janeiro e fui ao Guanabara, aquele Lineu, que dava natação, e a Aspásia, que nadava pela Guanabara, ela me chamou para ir lá e eu nadando. Mas não nadava bem não, era um afogado. Bom, mas eu tinha qualidade. E comecei a treinar com uma aluna Maria Helena, que ela passou a me treinar, e eu fui campeã carioca e tudo isso, natação. Perfeito. Não fui brasileira porque senti cãibra no Pacaembu e cheguei por último, devia ter chegado em segundo, pior, pelos meus resultados. Mas a pista não era aquecida, um frio danado, e eu, de 50 eu virei na frente, depois quando voltei fiquei... Parecia que eu, ao invés de andar para frente, eu andava para trás. Agora, a senhora lembra da Rosita? Me lembro. Ela Ótima jogadora de vôlei. Ela ficou extremamente contente quando eu falei com ela que a dona Lúcia tinha me dado seu contato, né? Que a senhora estava bem. Manda um abraço para ela. Foi minha diretora Então, aqui no Botafogo. foi. Depois passei a ser diretora. A Rejane, por exemplo, que trabalhou muito e chegou lá. Era filha da Rosalba. A Rosalba nadou comigo no Botafogo. Ela levou para a Rejane nadar no Botafogo. Quando eu vi o tamanho da Rejane, a idade, disse, não, eu já era diretora de voleibol. Pedi para ela ficar, ela ficou no voleibol e foi campeã de voleibol. E não foi para natação. A Rosita, quer dizer, quando eu era sócio do Botafogo, sábado e domingo... Ela casou com um botafoguense. Ela me falou. E ela jogava, quer dizer, lá no Morisca tinha 2 horários. De 8 a meio-dia era para os associados do basquete. Sim. E de meio-dia às 3 era o pessoal do voleibol. E geralmente, sábado de tarde, tinha treino do vôlei. Ela sempre chegava antes. Aí ela entrava no meio das nossas peladas lá e ficava jogando vôlei com a gente. Agora, uma pergunta para a senhora, uma pessoa que realmente foi um ícone do Botafogo, uma referência, foi o seu Rubens Silva. O seu Arthur, né? Que foi o único roqueiro do Brasil. Seu né? Arthur foi o meu queridinho. Eu vou dizer uma coisa. Seu Arthur introduziu a torcida de Tamanco, não sei. Sabia disso? Exato. Deixa eu dizer. O seu Arthur, ele adorava e passou a prestar serviços. Morava num apartamentozinho pequeno lá, na rua General Severiano, e ele ia para lá. E quando eu me sentia mal com alguma coisa, um resfriado, eu quando abria assim o olho, ele estava sentado junto da minha cama, sentado olhando para minha cama. Não dormia. Margot. Ele torcia por mim, que era uma coisa incrível. Eu lembro quando... Eu geralmente ficava ali no lado oposto da arquibancada, perto da entrada do vestiário feminino, né? E ele com aquele par de tamanco, Botafogo! Ele era de uma paixão. Eu lembro que as meninas... E olha, o nome dele, Rubens Silva, não tinha nada a ver... Não tinha nenhuma ligação. Mas foi um dos... Ele trabalhava com o pessoal da noite, que ele recebia uns trocados, porque ele dava atenção àqueles que vinham do trabalho e iam jogar uma pelada de basquete e tudo. E ele cuidava muito bem deles e tudo. Ele era queridíssimo por todos. Realmente, o seu Arthur era. O Rubens Silva, ninguém sabe. Só em Rubens Silva ninguém sabe o que é. E ele foi o único roupeiro masculino do feminino, né? Seu Arthur ficou numa fase que o Botafogo estava sem dinheiro e não pagava ele. Digo, seu Arthur, cadê a sua carteira profissional? Ele me deu a carteira profissional. Eu fui ao Teté, que era presidente na época. Atrasada a carteira dele. Eu pedi ao Teté encarecidamente
que ele atualizasse a carteira dele para ele se aposentar. O Teté fez isso a mim e aposentou ele, mas com a condição de não despedir ele. A condição dele era se aposentar, mas sem ser despedido. Continuar trabalhando. Ele era louco pelo Botafogo. Eu sei disso. E foi o maior botafoguense. Ó, parecido com ele, seu Carlito Rocha. Esse foi um botafoguense. De alto. Como o doutor Sérgio, doutor Alceu de Oliveira Castro, ele fez o primeiro livro sobre mim. Tudo que eu participei, ele estava lá. A Lúcia, filha dele, vem aqui às vezes, aqui em casa. Através do seu contato, né, com a dona Lúcia, ela me passou para o filho dela, né, que também é o seu, né? Sim. Ele tá me emprestando os boletins do Botafogo para eu pegar matérias para colocar no blog. A Lúcia é uma pessoa formidável. E ela casou com um rapaz cheio de filhos. Mas teve um que ele botou, você teve 2 filhos. Mas extraordinária, Lúcia. Eu lembro de várias Lúcia Mendes de Oliveira Castro. Eu lembro várias passagens do o pessoal do. E ela começou no voleibol lá. Ela jogou foi jogadora de voleibol, foi. É a família botafoguense, né? As pessoas sempre estavam. Doutor Alceu era um botafoguense. Ele escrevia sobre o Botafogo. Ele, o marido da Romacilde, como é o nome dele? Carneirinho. Zé Carneiro Felipe. É isso? Então o que eu quero dizer é isso. Eu sou. Por que eu sou Botafogo? Vou dizer por quê. Estava no Guanabara com a Aspásia, o seu Lineu que acompanhava o pessoal que nadava. Aí, 1943. Enfim, eu estou atravessando. Era o Palacete Humorístico. Aí eu vi lá a bandeira do regata, toda branca que estava suja, um cantinho preto e uma estrela. Aquela bandeira é que vai me levar para ali, porque eu sou Olavo Bilac. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-la muita vez desperto, e abro a janela para o despanto. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea com o palho aberto cintila, e ao vir do sol saudoso pranto, ainda as procuro pelo céu liberto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi que amai para entender, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Quando eu vi aquela estrela do Madeira para lá, foi o Botafogo, me levou com aquela estrela, toda, a bandeira toda já. Está entendendo? Porque houve a fusão. Sim. E eu ingressei em fevereiro de 43 no Botafogo. Maravilha. Eu tive um tio que ele foi goleiro do Botafogo, foi campeão esporte amador, o Hilário Rua. Ele foi tricampeão, aliás, da época do Botafogo. E tinha um outro, peraí, um outro que era o Arthur era fanático. Eu tenho um retrato, eu, seu Arthur e ele. Um botafoguense. Futebol também. Ele não era profissional, ele era amador e jogava pelo Botafogo. Doutor Carvalho Leite? Não, Carvalho Leite não. Carvalho Leite eu conheci muito, mas eu estou dizendo. Nilo. Não tinha Nilo? Tinha. Era o queridinho do seu Arthur. Foi o Nilo que botou o nome dele de seu Arthur. Foi o Nilo. O seu Arthur lavava as roupas, levava os lavava, comprava shampoo, sabonete. Deixa eu lhe dizer, quando eu fui diretora de voleibol, eu chamei seu Arthur para ser o roupeiro das moças. Eu é que botei seu Arthur nessa. Foi o único no Brasil, né? Foi o único homem, né? Roupeiro feminino. Mas né? ele comprava talco, sabonete. É muito dedicado. Depois ajudou também um pouco no basquete. A Neuci gostava dele também. Eu lembro, ele pegava as bolas do vôlei, encerava, pegava aquela escova de dar brilho no sapato. Aí nós chegávamos no final de semana, geralmente as bolas de vôlei que tinha
na gerência para emprestar pra gente, estava tudo arrebentado. É. Aí, só Arthur, empresta uma bola. Não. Pô, só Arthur, tem tanta bola, empresta uma pra gente. Aí a gente ficava pedindo. Aí ele emprestava a bola, mas não Meio largava. contrariado. Ficava ali. E ficava de perto. Ficava ali perto para ver se ninguém ia levar a bola. Seu Arthur. Eu lembro quando Era uma pessoa inigualável. as meninas faziam uma rodinha, aí pegava o boné dele, aí ficava jogando uma para outra e ele correndo atrás para pegar o boné. Ele realmente era uma pessoa. A mão dele ficava vermelha de bater palma. Uhum. Ele batia palma assim. Uhum. Aí veio o tamanco. Depois foi proibido, oficialmente foi proibida a torcida do tamanco. Porque levaram para um lugar daí. Então, aí o Décio, quem introduziu a torcida do tamanco foi ele. Foi. E não era fácil ficar perto dele de vestiário batendo aquele tamanco. E ele batia com uma força, com uma vontade. Ele era extraordinário. Extraordinário. Às vezes eu fico me lembrando, porque eu fui sócio muitos anos do Botafogo, né? Minha juventude toda eu passei lá dentro do Borístico, né? Eu conheci o Carvalho Leite, Machado, Machado. Rivadavia, eu entrei na gestão do Rivadavia, né? Dona Madalena. Dona Madalena, Dona Anteia. Quando elas trabalhavam, eu entrei na gestão, no finalzinho da gestão do Dr. Riva, e a Dona Madalena trabalhava na torre à esquerda e o Madureira, o Alexandre Riva, Madureira. uma maravilha. Eu entrei e já estava acertado, né, a venda da sede, logo depois o Charles Boré assumiu, né? E mas foi aquilo foi uma tristeza. E olha, eu vou dizer isso. Deixa eu ver, Gumercindo Brunet. Gumercindo Dantas Brunet. Não é isso? Isso. Ele esteve aqui em casa, conversando comigo. Eu lamentando aquelas coisas que tinham acontecido, que não era de maneira nenhuma para vender aquela sede. Uhum. Conseguiu se receber de volta. Mas depois, em outra etapa, já não era mais Dr. Paulo Azevedo, extraordinário, Dr. Sérgio Dassi, extraordinário, Dr. Alceu Mendes de Oliveira, Dr. Rivadavia, Dr. Henrique Meyer, esses, Carlito Rocha, esses foram botafoguenses, exemplos. E eles, eu gostava e me dava muito bem com eles. Eu era convidada para assistir a reuniões de sendo atleta lá no Botafogo. Eles me convidavam para assistir, eu ficava sentadinha lá, as reuniões do clube. Eu lamento porque uma grande parte daquelas pessoas, funcionários, atletas, né, infelizmente já não estão mais aqui, né? Eu peguei. Tinha peraí, deixa. Você quer que eu diga uma coisa? Um grande nadador que começou no Botafogo. Olha aí, olha a velhice. Fiolo? Eu tocar com o Fiolo? Fiolo? José Silvio Fiolo? Não. Ele bateu o recorde na piscina do Guanabara, né? Sei, aquele recorde de 50. Sei. Não foi o Fiolo. Teve um outro também, muito bom nadador. Tinha uma equipe de natação ótima. Seu Cavalcante foi técnico de natação. Olha, eu ia para a escola, da escola, como não tinha dinheiro para pagar bonde, eu ia a pé, de Laranjeira até o Morisco para ir embora. Trabalhei muito, estudei muito para chegar no ponto que eu cheguei. Não foi fácil. Mas consegui alcançar meus objetivos todos profissionais. Para mim, uma das maiores tristezas que eu passei minha juventude lá no Botafogo, eu acompanhei passo a passo a demolição. Eu estava lá dentro. Vi aterrar a piscina,
começar a Foi quebrar terrível. aquelas setas. Aquela piscina tinha uma história. Tinha. Porque o Botafogo de regatas funcionava ali. Sim. Depois é que teve aquela piscina lá em cima, Piscina olímpica. é diferente. Entendeu? Completamente. Ali Eu em vi, cima. eu ficava vendo os jogos, os treinos de polo aquático, né? O Barriga, né? O Perri como técnico. Isso. Aquele Eu vi também, muito. como é o nome dele? Como é um. Zabo. Zabo, Ah. Alador Zabo, isso. Era na época era a Eu estou expressão fazendo. máxima. Tô fazendo. Eu só tenho 97 anos. Para essa idade, talvez eu esteja mais ou menos. Pô, a sua memória, quisera eu ter até a metade da sua A minha da sua memória, eu tenho memória por um único motivo. Eu, desde garota, eu prestava muita atenção às coisas. Quando eu era convidada, que depois de expulsa da universidade, que era convidada pelos reitores para ir assistir alguma entrevista lá, uma solenidade, quando eu ia assinar meu nome, a senhora sabe, a senhora foi a única que não dormiu aqui. Eu prestava atenção aos alunos quando falavam, os funcionários e os professores. Tudo eu ouvia tudo. A atenção minha sempre foi muito grande. Em tudo. Perfeito. Não era nada, não tinha nada de extraordinário, não. Mas eu prestava atenção. Exatamente. A mania minha era essa. Bom, já estamos chegando na hora do seu almoço. Do seu não, do nosso. O nosso. Manda um abraço para Rosita. Ah, Rosita, foi uma grande satisfação ouvir Tudo bem? o Ângelo falar sobre você. Você foi um exemplo no Botafogo. Uma ótima jogadora de vôlei, também de basquete, e também uma pessoa muito solidária, alegre e comunicativa, e que só prestou ótimos serviços ao nosso Botafogo, o Clube da Estrela Solitária. Aqui eu amo a estrela. Entendeu? Bom, É isso aí. eu agradeço muito a senhora por me receber, gravar esse vídeo. Mas vai almoçar pra aqui. Hã? Vai almoçar aqui. Não, já tem muita coisa para fazer na rua. Não. Ainda tem vários lugares para ir. Não. Eu tenho- Primeiro almoço, barriga cheia, uma lavada pela estrada. Há de cima 10 temporadas. Muitas atletas rapazes e moças receberam. E essa outra de 15 temporadas, eu recebi única mulher e mais 3, um foi Nadima La Reis e mais dois, um deles era até timoneiro e tudo, do remo. Então eu recebi essa outra de ouro. Aquela lá em cima, que também é de ouro, porque está muito sujinha. É tricampeã de voleibol. Eu fui Maravilha. pelo Botafogo. Comecei com natação e depois fiquei no voleibol. Então ali é o Botafogo, meu queridíssimo clube. Que por sinal fez uma grande figura. Esta é a Minerva antiga da Universidade do Brasil. Quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, eu estudei na escola da Universidade do Brasil. E eu conheci essa Minerva. Quando eu disse, já com 70 anos, que eu conheci outra Minerva, ninguém acreditou em mim. Ninguém. Achou que eu queria esnobar, queria inventar uma coisa. Eu tinha a medalha, mas eu não queria dar a medalha, porque senão eu não podia provar. Essa aqui, né? Essas três. Isso, as três. Aqui é o verso, essa daqui, ó. É o verso dessa. É o Isso. verso. Porque essa aqui também é igual, porque uma de prata e uma dourada. A visita do presidente de Portugal, Craveiro Lopes, veio ao Brasil e a Universidade do Brasil mandou fazer essa medalha para dar para ele. Bom, depois com 50 anos de serviço público eu ganhei essa aqui de ouro da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
porque depois que a capital, o mineiro Juscelino Kubitschek tinha inveja do Rio de Janeiro. E ele, como mineiro, transferiu a capital do Brasil para Brasília. Então, nós perdemos a Universidade do Brasil. Dizem que voltou agora como aqui, a daqui, mas eu não tenho certeza disso. Bom, eu, como sempre, eu sou brasileira até debaixo d'água. Ali, ó, tem a bandeira do Brasil em cima. E outra coisa, ao lado da bandeira brasileira que tem as armas, a Marinha, Exército e Aeronáutica, tem o outro lado, que tem todos os presidentes da República, desde Floriano Peixoto, Marechal Floriano, alagoanos, os dois presidentes. E aí, então, até o último, que é o inqualível. Olá, Margarida. Estou bastante feliz e foi muito bom poder ter essa chance de mandar essa mensagem para você. Já falei tantas vezes sobre o seu trabalho, a importância que você foi para a educação e para o esporte. Nós, no Botafogo, nos aproveitamos muito da sua experiência, dos seus ensinamentos, da sua liderança, e eu levei isso para a minha vida profissional. Então eu quero te mandar um grande abraço, um beijão, e que você continue forte e firme e sempre apaixonada por tudo que você faz. Foi assim que eu também guiei a minha vida, pensando e me referenciando nas suas ações, nos seus trabalhos, nas suas vitórias. Muito obrigado por tudo. Um beijão. Minha querida Margarida, mais uma vez venho lhe falar da minha gratidão por ter acreditado em mim quando, naquela época, aos 13 anos, fui ao Morisco no Botafogo, acompanhada de minha mãe, que me levava para ser nadadora como ela, Rosalba Souto Maior Pinto, que nadou costas nos anos 45, 46, 47, 48, e que queria me proporcionar a mesma experiência de glorioso Botafogo, de lealdade, daquela amizade desinteressada. Felizmente você nos encontrou e convenceu minha mãe que eu fosse jogar vôlei, com você sendo a diretora e o Afonso Macdovo, nosso primeiro técnico, onde joguei até os 21 anos. Nem sempre ganhei, nem sempre perdi, mas conseguimos ser bicampeãs cariocas infantil, depois juvenil, e até hoje temos uma amizade sólida, leal, sem compromisso, e sinto por você muita admiração. Que Deus lhe proteja sempre e a Mãe Divina tenha sempre todo cuidado com você e com o nosso grupo. Namastê. É sempre uma alegria e uma honra falar sobre a grande benemérita Margarida Teresa da Cunha Menezes, a Margot. Um dos maiores nomes da história do Botafogo. Grande atleta, grande dirigente, sempre honrou a nossa camisa e, além de dirigir os nossos esportes amadores e ter participado de vários deles como atleta, ela instituiu, juntamente com o Dr. Alceu Mendes de Oliveira Castro, as Olimpíadas Botafoguenses em 1957. Foi a primeira mulher a ser benemérita do Botafogo e é a primeira e única a ser grande benemérita. A ela, todas as homenagens que forem feitas são poucas. Margarida Teresa da Cunha Menezes, a Margot, um dos grandes nomes da história do Botafogo. Margarida, boa tarde. Quem fala é o Mauro Ney Palmeiro. Tudo bem com você? É sempre um prazer poder me dirigir a você. Falar de você no Botafogo é lembrar das coisas boas, dos bons tempos do nosso querido Botafogo.
lembrar do nosso voleibol, Margarida, Lúcia, e a Sônia, a irmã dela, levantadora, que também veio do Tijuca, enfim, do seu Nelson, Cláudio Pontual, tantas figuras que marcaram a nossa vida no Botafogo. Você, Margarida, na sua época idealizou as Olimpíadas botafoguenses. Lembra quando jogava o Estrela Solitária contra o Glorioso? Você era a grande organizadora. Você era responsável pelas equipes do Botafogo nos jogos infantis e nos jogos da primavera. A minha memória foi traída. Qual foi o esporte que você praticou uma vez? Se eu não me engano, foi ciclismo, se eu estiver errado, para que o Botafogo pudesse ter uma medalha num desses jogos. Você nunca havia participado e participou para dar uma medalha ao Botafogo, fora dos esportes que você era especialista. Você é a maior botafoguense que eu conheci. Você sim. É a grande benemérita eterna do Botafogo. Margarida, fica com Deus. Um beijo. E parabéns por ter escolhido o nosso glorioso para se dedicar e para torcer. Realmente, quando eu assumi o Departamento de Esportes Amadores do Humorístico, no lugar do Manuel Terezo Novo, ela era diretora de voleibol, mas das categorias de baixo, se eu não me engano. E eu via o carisma, uma dedicação que ela tinha com aquelas garotas do infantil, juvenil, e ela realmente nasceu para aquilo, né? Eu peguei a dona Margarida jogando no primeiro time do Botafogo. O Ângelo só velho no clube, cara, entendeu? Eu peguei ela jogando junto com a Marline, Elci, com a Margarida, Margarida, a mulher do Charles, a Eugênia. Era um timaço do Botafogo. Mas além disso, ela se dedicou muito às categorias femininas de voleibol do Botafogo. Foi uma excelente diretora, me dei muito bem com ela. Era uma pessoa de pouca brincadeira, mas de uma objetividade muito grande no que queria e no que fazia. Eu só posso tecer elogios à conduta dela no Botafogo. E se tiver com ela, Ângelo, dê um abraço nela. Eu acho que ela ainda vai se lembrar de mim. Dê um abração nela, que eu estou muito saudoso disso. Muito obrigado.